Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z. Pessoal, o vídeo passado aí, que foi o 8º episódio na série, na ordem cronológica, ensinamos a montar o layout, hardscape, posicionar corais e tudo mais. Saíram uns 2 vídeos depois disso também, são vídeos que na verdade é mais pro futuro. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos ensinar a como escolher um aquário, isso mesmo. É muito importante, as pessoas acham que é só uma caixinha de vidro, você vai lá na loja, escolhe qualquer um ou manda fazer qualquer um e pronto, coloca aí na casa, né? Não! Infelizmente não é bem assim. E hoje vocês vão ver as principais dicas de como escolher um aquário para ter um aquário seguro na casa de vocês, não ter problema, não vazar, não estourar, durar bastante, enfim. E o vídeo de hoje, na sequência cronológica, é o 9º episódio da série como geral e é o primeiro episódio do módulo de montagem do aquário. Nesse módulo, pessoal, vamos ter, além de como escolher aquário, vamos ter como escolher SUMP, a parte elétrica, vamos falar sobre cada equipamento, então skimmer, as bombas, circulação de recalque, filtro com algas, chatomorfo, ATS e tal, enfim, tudo que vocês podem ver aí dentro do módulo de planejamento e montagem de aquário. E uma informação bem rapidinha aí para quem está caindo de paraquedas, esse vídeo vai servir tanto para água doce quanto para aquário marinho, então você que está assistindo aí, que não tem aquário marinho e tudo mais, mas está acompanhando, essas dicas de como escolher aquário servem para qualquer tipo de aquarismo, beleza? Ansioso então para mais um vídeo aí da série Aquário Marinho de A a Z? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal. Antes de eu falar sobre como escolher aquário, o que é um aquário e tudo mais, a dica número 0, vamos dizer assim, é não monte um aquário na sua casa ou não monte um aquário com uma pessoa que não é especialista em montagem e colagem de aquário. As pessoas cometem esse erro de querer economizar e montar em casa, ou mandar para um vidraceiro que não é especialista em montagem de aquário. E pessoal, o que eu já vi de aquário estourando, de aquário trincando, de aquário vazando, ou de da pessoa, ou aquário ficar feio, porque fica mais silicone do que vidro. Ou seja, montem com uma pessoa especialista, uma empresa especialista, beleza? E aproveitando, eu tive ajuda de uma empresa especialista aí que fez a revisão aí, deu o auxílio técnico para a gente poder fazer esse vídeo bem embasado para vocês. A empresa que ajudou a gente é o Wendel, da WFT, que é uma empresa de montagem aí de aquários e móveis. Ajudou na montagem aqui do nosso móvel aqui da central elétrica. Eles montam aquários assim com a maior segurança possível para você não ter problema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do contato do Wendel para quem quiser orçar, tudo mais. Inclusive a gente visitou a fábrica dele, eu vou deixar o link aqui em cima do card caso vocês queiram ver a visita à fábrica da WFT e também a visita aí o aquário que ele montou aí de quase 2.000 litros de sistema. Vamos lá então, pessoal, vamos começar falando pelo display em si. O que é o display? Display, pessoal, que a gente chama muito no aquarismo, é literalmente a caixa de vidro ou de outros materiais onde vai ficar nossos animais. Por que a gente chama de display? Porque existem outros compartimentos dentro do que compõem o aquário. No caso, por exemplo, o SUMP, que também é feito de vidro e fica fora do aquário. O display é o vidro onde ficam os animais. Ah, agora eu entendi! E é uma curiosidade aí, pessoal, muito interessante aí. Existem registros desde a época dos egípcios aí, quando a gente tinha registros históricos, onde eles já montavam aquários ou lagos e tal para ver o comportamento dos peixes, para ver em relação ao rio Nilo e tal. E ao longo do tempo também tem registros de que eles começaram a gostar de ver e apreciar o nado dos animais. Então assim, existem registros aí de ter aquário, pessoal, há muito tempo atrás. Ou seja, aquário não é necessariamente uma caixa de vidro. Por que usamos vidro, Thiago? A resposta é meio simples, né? Primeiro que o vidro, pessoal, ele aguenta bem, aguenta a ação do tempo, ele não deteriora rápido. E segundo que ele tem uma boa transparência para a gente conseguir ver os animais
de frente, ver todo o nado dele. Então por isso que hoje em dia a gente utiliza normalmente o vidro ou o acrílico, que a gente já vai chegar lá. E aproveitando que a gente está falando de display, pessoal, muitas pessoas perguntam como medir a litragem de um aquário, a litragem de um display, pessoal. Vamos lá, pessoal, normalmente a gente mede pelas 3 dimensões aí, normalmente é um cubo ou uma caixa, dificilmente vai ser algo diferente disso. A gente pega o comprimento do aquário em centímetros, multiplica pela largura do aquário, que é essa parte de trás, também em centímetros, vezes multiplica esses dois pela altura do aquário, também em centímetros. No caso, meu aquário, por exemplo, pessoal, tem 50 centímetros de comprimento, tem 50 centímetros de largura e tem 45 centímetros de altura. A gente pega toda essa conta e divide por 1000. Dividindo por 1000, a gente tem a litragem do aquário. No caso do meu aquário, então, pessoal, que tem 50 vezes 50 vezes 50, a conta disso dá 112.500. Dividido por 1000 dá 112 litros, 112,5 litros. Então, o total dele é 112,5 litros do display. Porém, a gente considera, depois a gente descarta, aliás, parte dessa litragem, pessoal, porque a gente não chega até o topo, porque tem substrato, tem rochas e essa conta tende a reduzir. Se você quer descobrir como calcular a litragem real do seu aquário e não a litragem aí das medidas, então assista o nosso vídeo que a gente fez montando o nosso aquário marinho, vou deixar o card aqui em cima, que a gente explica como é que faz esse cálculo para descobrir a litragem real do aquário. Beleza então, pessoal? Indo para o segundo tópico, vamos falar sobre tipos de vidro. Bom, vocês já descobriram que isso aqui é um display, onde ficam os animais, é uma caixa normalmente, um retângulo, enfim. Agora vamos falar sobre os tipos de vidro. Pessoal, vocês já pararam para se perguntar o que é o vidro, de onde que ele vem, como é que ele é formado? Não. As pessoas simplesmente compram as coisas ou vivem a vida e não ficam se perguntando muito sobre as coisas, né? Realmente. Bom, pessoal, por mais estranho que possa parecer, o vidro ele é uma junção de alguns elementos químicos, sendo por boa parte deles, quando vão se formar antes de virar isso que vocês estão vendo, são basicamente poeiras, são vários tipos de pós diferentes, de elementos químicos diferentes. Um deles, o carbonato de cálcio, tanto utilizado aí, tanto presente no nosso aquário marinho. A junção de todos esses elementos e aí levado a um forno a 1500 graus, derrete tudo isso, juntando tudo isso, e aí quando ele esfria, ele vira isso que vocês estão vendo aqui, esse vidro. Bem louco. Inicialmente, pessoal, quando ele está bem quente, ele é uma massa meio que brilhante assim, meio pastosa. Mas depois ele é moldado e quando seca vira esse material transparente ou parte transparente que a gente vê aqui nos nossos aquários. Bom, agora que você sabe o que é um vidro, vamos falar sobre os principais tipos de vidro que a gente utiliza aí de uma maneira geral, beleza? Primeiro é o vidro comum, pessoal, que não tem muito mistério. O vidro comum é basicamente o que eu falei para vocês. É um processo aí que junta alguns elementos químicos, que ele está em formato de poedes aí, a gente derrete e vira o vidro que a gente conhece. Além do vidro comum, pessoal, a gente tem mais 4 principais tipos de vidro aí. A gente tem o vidro temperado, o vidro laminado, o vidro extra clear nacional e o vidro extra clear importado. Além disso, a gente tem um acrílico que não é vidro, mas a gente vai falar sobre ele rapidinho. Começando pelo vidro temperado, pessoal. Ele é feito a partir de um processo que ele fica 5 vezes mais resistente que choque térmico que o vidro comum. O maluco é brabo. Nossa, Thiago, que ótimo, se ele é 5 vezes mais resistente, então eu vou montar meu aquário de vidro temperado, certo? Não. Infelizmente não. Apesar de ele ser mais resistente a choque térmico, pessoal, por causa da estrutura dele, no momento que você bate aqui, por exemplo, num vidro comum, se você bater, normalmente ele vai rachar e vai quebrar, mas ele não vai explodir. Ao contrário do vidro temperado, que por causa da estrutura dele, quando baixa, ele estilhaça toda a parte do vidro, vocês estão vendo aí em cima, e aí ele pode explodir e pode acabar fazendo algum experimento sério ou podendo até matar uma pessoa. Normalmente utiliza vidro temperado em aquário, pessoal, só quando você utiliza uma camada de laminado por cima e outra camada de temperado por dentro. Já o vidro laminado, pessoal, ele também é mais resistente que o vidro comum, mas felizmente ele não explode igual o vidro temperado.
Normalmente, pessoal, o vidro laminado ele é utilizado sim em aquário, mas normalmente é utilizado em aquários maiores, que precisam de uma resistência maior, e nesse caso utiliza aí, em vez de usar o vidro comum, a gente utiliza o laminado, principalmente nesses aquários muito grandes, aquários jumbos, então o pessoal opta por esse tipo de vidro. E agora entrando no vidro Extra Clear, pessoal, como o nome mesmo diz, o Extra Clear é basicamente um vidro mais transparente que os outros tipos de vidro. Normalmente o Extra Clear, pessoal, ele tem menos ferro na composição dele. Quanto menos ferro tem na composição aqui do vidro, que forma o vidro, mais transparente ele é. O Extra Clear nacional ele é praticamente sem ferro. Já o Extra Clear importado não tem nada de ferro, eles utilizam um outro elemento que forma o que precisa do ferro para formar o vidro, mas que não causa a menos transparência aí. Ou seja, o importado ele é mais transparente ainda, mas obviamente ele é mais caro. E justamente pelo vidro Extra Clear ele ter menos ferro e conseguir formar o vidro em si, porque ele precisa da composição do ferro, ele acaba sendo mais caro porque ele precisa de outros elementos e ingredientes de qualidade na produção dele. Esse vidro aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um vidro Extra Clear nacional. Normalmente quando vocês olham assim de frente, ele é bem transparente, ele é mais esverdeado. Já o vidro Extra Clear importado, ele é bem transparente, ele é mais azulado. E por fim, falando do acrílico, por que eu tô falando do acrílico no final? Porque o acrílico ele não é vidro, pessoal. Suspeitei desde o princípio. Ele também é um material meio parecido com plástico, utilizado também em diversas coisas, como por exemplo montagem de aquário. Porém, apesar dele ser extremamente transparente, até mais que o vidro, pessoal, ele não é muito utilizado em montagem de aquário aqui no Brasil porque o custo dele acaba sendo muito alto, acabando compensando mais montar um aquário, por exemplo, Extra Clear no lugar do acrílico. Já nos Estados Unidos, por exemplo, ele é mais barato, então o pessoal utiliza ele com mais frequência. O ponto negativo dele, pessoal, apesar dele ser aí mais transparente e tudo mais, é que ele risca muito fácil. Então qualquer coisinho que normalmente não risca tão facilmente o vidro, ele pode acabar riscando e ficar cheio de risco, uma coisa que o pessoal acaba não gostando muito. Beleza, Thiago, você me ensinou os tipos de vidro, mas qual vidro eu devo escolher? Bom, vamos lá. Mostrei pra vocês, pessoal, se você não liga muito pra transparência em si, porque o vidro comum já é bem transparente, ele não é mega transparente, mas ele é bem transparente. Se você não liga muito, vai aí pro vidro comum ou laminado se for um aquário grande. Agora, se você tiver uma grana a mais, puder esperar um pouco mais, poder ter paciência, como a gente fala, eu recomendo vocês terem um Extra Clear, pelo menos um nacional, porque, pessoal, eu pessoalmente que tenho agora um Extra Clear, que eu vejo em relação a outros aquários que eu tenho e tudo mais, faz uma diferença, viu? Às vezes nem quando a água está bem cristalina, uma filtragem boa, nem parece que tem água no aquário, pessoal, realmente é muito transparente. Beleza, então, pessoal, vamos para o terceiro tópico agora, que são os principais formatos de aquário que a gente consegue montar. Bom, pessoal, para quem quiser ver mais detalhes aí sobre esse tópico, assista um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z, que é tipos de aquário marinho, que a gente falou lá sobre isso, falou sobre tamanho de aquário, etc. Então vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, beleza? Mas temos basicamente alguns principais tipos. Os dois principais tipos, pessoal, é o aquário cubo, como esse daqui, e o aquário retangular. Normalmente vocês encontram esses dois tipos de aquário. Porém, além deles, também tem outros tipos que também não são tão comuns assim, mas de vez em quando você pode encontrar. Um deles, por exemplo, é um em formato cilíndrico, que é basicamente como se fosse um cone, totalmente cone assim. A desvantagem dele, pessoal, é que por causa do ângulo dele que fica, a dimensão aí do vidro, você acaba não conseguindo ver tão bem o animal como ele realmente é. Ele às vezes acaba parecendo até um pouquinho maior, dá uma leve distorção. Outro formato aí que também não é muito comum, pessoal, é um em S. O vidro realmente faz um S. A gente pode encontrar isso em lojas, por exemplo, a Ecomarine aqui em São Paulo, loja parceira nossa, eles têm um aquário em S. E é um aquário diferente também, normalmente, provavelmente ele deve ser mais caro que o comum, e ele também não é muito usual. Dependendo do ângulo que você vai ver o aquário, acontece a mesma coisa do aquário cilíndrico, do aquário curvo. Normalmente, pessoal, a gente escolhe realmente o aquário retangular ou cubo. Eu particularmente gosto de aquários cubos, principalmente nos aquários menores aqui. Eu gosto das dimensões, mas isso vai do gosto de vocês. Agora vamos falar sobre um tópico muito importante. O quarto tópico é a segurança do vidro. É isso mesmo, pessoal. Não é pegar qualquer vidro aí e simplesmente colar ele e pronto, acabou. Colou? É isso? Pronto? Não. Não é não. Bom, pessoal, existe um cálculo de segurança para você saber
quantos milímetros você precisa de acordo com o comprimento e a altura do seu aquário. Quanto mais comprido e mais alto o seu aquário, maior pressão vai ter a água aqui dentro e, consequentemente, quanto mais fino o vidro e maior pressão, mais risco você tem desse vidro estourar, desse vidro dar algum trincado, do silicone aqui começar a embarrigar o vidro e começar a soltar e começar a vazar água. Ou seja, é muito importante que você compre um aquário que esteja na milimetragem correta para o seu vidro, para o seu aquário. Então, pessoal, fórmulas na internet, eu não vou entrar no cálculo aqui para não ficar tão técnico assim. Se vocês procurarem na internet, existem cálculos que vocês podem fazer. Se o fabricante for sério, pessoal, vocês peçam sempre que seja uma boa margem de segurança. Existe um cálculo que dá margem de segurança. Uma vez mais seguro, 2 vezes mais seguro, 5 vezes mais seguro. A WFTA e do Eno, pessoal, se não me engano, eles trabalham com uma margem de segurança alta, de 5 vezes. Fica um pouco mais caro o aquário, mas não é porque eles querem ganhar mais dinheiro, é porque eles querem dar mais segurança para você que está montando um aquário. E é uma coisa que você vai gastar uma vez só, você não vai ficar comprando toda hora. Então compre já uma espessura que seja bem segura. Entrando agora no quinto tópico, vamos falar sobre a colagem do aquário, certo, pessoal? Eu acho que sim. Bom, você comprou um aquário aí, um Extra Clear, por exemplo, igual o meu, comprou com uma espessura boa, igual o meu aqui, que tem 8 milímetros para 100 e poucos litros, é uma ótima espessura aí. Só que aí você vai pegar qualquer cola e vai colar o aquário de qualquer jeito e beleza, é isso, né? É nada. Também não, pessoal. Bom, se vocês verem o meu aquário, por exemplo, vocês vão ver que não dá para ver a cola nele. Ou seja, essa colagem é muito boa. Bom, pessoal, para colar aquário, a gente costuma utilizar, as empresas costumam utilizar silicone. É um silicone líquido que, ao entrar em contato com o vidro e com o ar, depois de um tempo ele seca e forma uma camada espessa que aguenta bem a pressão e não vai ficar soltando, pessoal. Tá bom, Thiago. Bom, eu sei que tem silicone, você falou que tem colagens boas e ruins, mas como saber se a colagem é boa ou ruim e tudo mais? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa é, uma boa colagem, normalmente, você não vê o silicone ou vê muito pouco o silicone. Nesse caso aqui, pessoal, eu nem consigo ver o silicone de tão bem colado que esse aquário foi. Ou seja, mesmo muito tempo ele montado, já teve montagem antes da minha, ele não tá vazando nem nada. Ou seja, mesmo com uma camada muito fininha de silicone, ele está totalmente bem colado. A segunda coisa que você pode verificar se o silicone é bom, foi bem colado ou não, é se tem muitas bolhas. Se ele tiver muitas bolhas, desconfie, porque essas bolhas podem acabar abrindo, pode acabar entrando água e pode acabar vazando, ou seja, ele pode ter um pouquinho de bolha, mas não pode ter muita bolha. A terceira é, se aparecer o silicone, ele deve aparecer pouco e deve aparecer de uma forma sutil e homogênea, ou seja, não pode ficar aparecendo um monte de sobra do silicone de forma irregular. Ele tem que ser realmente retinho, bem coladinho e deve parecer que foi feito por uma máquina, apesar que normalmente não é máquina que faz, é realmente uma pessoa. Mas quando a pessoa tem a mão para isso, ela fica de um jeito que fica realmente muito bem colado. Encerrando esse assunto aí do silicone, pessoal, temos 2 tipos principais de silicone que usamos aí em aquários, o silicone transparente e o silicone preto. A diferença dos dois basicamente é estética, pessoal. Normalmente em aquário marinho a gente utiliza mais o silicone preto, o pessoal gosta de utilizar o silicone preto. Em aquário de água doce, normalmente o pessoal utiliza mais o silicone transparente. Vai mais o gosto do freguês. Tem pessoas que dizem que o silicone transparente, por ele ser transparente e tal, ele tem mais chance de formar alga dentro dele e, consequentemente, pode abrir mais facilmente ao longo do tempo e vazar, etc. Mas eu acho que não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso. Bom, de qualquer maneira, pessoal, normalmente os 2 silicones são muito bem usados e normalmente eles duram bastante no aquário, caso tenham sido bem colados. Entrando aqui no 6º tópico, vamos falar sobre travas para aquário. Não, eu não vou colocar um pedaço de madeira aqui e vou travar o aquário. Não, não é isso não, pessoal. Ah, bom. O que é trava para aquário? Para que serve isso, Thiago? Bom, trava para aquário são outros pedaços de vidro que você pode colocar em algumas partes do aquário que servem para reforçar o aquário como um todo e fazer a margem de segurança dele aumentar. Ou seja, além de você pegar um vidro com uma espessura boa e tudo mais, você pode colocar travas para aumentar a segurança do seu aquário. O primeiro tipo de trava que a gente costuma colocar em aquário, pessoal, é a trava francesa. A trava francesa basicamente é um pedaço de vidro que você coloca ao redor da parte de cima do aquário
contornando ele inteiro, de um lado até o outro, ele fica totalmente travado em cima, podendo fazer embaixo também dentro do aquário. Além disso, pessoal, a gente tem a trava francesa com transversal. O que é a trava francesa com transversal? A gente tem esse tipo de trava e tem mais um pedaço de vidro que fica às vezes no meio do aquário, por exemplo. Em que situação, Thiago, eu coloco aí a trava francesa com transversal? Normalmente quando o aquário é muito comprido, pessoal, e ele não é muito largo, se a gente colocar uma trava francesa muito grande, acontece que você não consegue nem entrar no aquário direito, ele vai ficar, basicamente, não vai ter abertura quase nenhuma. Então você faz uma trava francesa menor, mais fininha, e aí você coloca essas outras travas transversais para dar um apoio maior dentro do aquário. Outro método também que o pessoal não utiliza tanto assim, mas às vezes você encontra, é a trava transversal, que é essa trava que fica aí no meio do aquário, mais de uma assim, se for comprido, por exemplo, pode ser 2 ou 3, mas sem a trava francesa. E além de tudo isso, pessoal, vocês podem também fazer todo esse tipo de travas aí, como eu falei para vocês, também no fundo do aquário, em vez de fazer em cima, fazer no fundo ou fazer nos dois. Tem gente que faz tanto embaixo quanto em cima. Muitas vezes tem gente que economiza na milimetragem do vidro, pessoal, tenta encher o aquário de todas as travas possíveis. Isso não é 100% garantia, tá, pessoal? Mesmo que você vai querer colocar trava, pense no aquário com uma milimetragem boa, um tamanho bom pro tamanho que você vai montar. Então, pessoal, entrando aí no tópico 7, o último tópico da parte do display do aquário, vamos falar rapidamente sobre a descida do aquário. Então, pessoal, alguns aquários, assim como o meu, eles têm um compartimento que fica atrás ou na lateral que serve como subida e descida. O que essa parte faz, basicamente? Não sei. Alguns aquários, quando eles têm sump externo, no caso do meu, por exemplo, eles precisam captar, pegar essa água aí do aquário, jogar para baixo, assim como subir a água que também estava no sump, fazer o fluxo contínuo. Vai ter um vídeo mais pra frente, quando a gente for falar de SUMP e tudo mais, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, explicar sobre tipos e tudo mais. Mas basicamente serve para pegar a água, para não descer toda a água do aquário, acabando não transbordando o nosso SUMP lá embaixo. É isso aí, Thiago. Aprendi boa parte do básico sobre vidro, pelo menos para avaliar se o que o cara fez é bom ou não e tudo mais. É isso aí, acabou o vídeo, né? Bom, vamos falar rapidinho sobre o móvel também, afinal de contas, você vai colocar uma coisa de não sei quantos mil quilos, bom, nesse caso tem mais de 100 quilos provavelmente, dentro em cima de um móvel. E esse móvel tem que aguentar, e tem que aguentar por bastante tempo, tem que aguentar, por exemplo, umidade, maresia, ou seja, é um tópico importante. Eu acho que não merecia um vídeo inteiro sobre isso, porque é uma coisa relativamente rápida, até porque você não vai montar um móvel na sua casa, você vai mandar para um especialista também. Então é mais para você conseguir avaliar o que seria um bom móvel, beleza? Tá bom. Vamos começar então, pessoal, quais são os principais tipos de material que a gente utiliza para montar um móvel. Começando pela madeira, pessoal, que é o mais utilizado aí em aquários, principalmente marinhos. Bom, no caso do Wendel, pessoal, da WFT, eles utilizam, principalmente para aquários maiores, uma camada de madeira maciça que fica por dentro aí. Essa madeira, como ela é maciça, ela é mais grossa, mais compacta e ela aguenta um peso maior, então eles fazem por dentro essa camada justamente para ser a parte estrutural, vamos dizer assim. Já por fora, pessoal, eles utilizam uma madeira de MDF ultra naval. O que é ultra naval, Thiago? É uma madeira que ela é um pouco mais cara, mas ela aguenta a umidade e maresia, principalmente quando você faz o acabamento aí que eles fazem. Nesse caso, então, pessoal, como é que eles fazem? Faz a estrutura para aguentar e faz outra madeira para aguentar a parte de umidade, a parte de maresia. Para você ficar com o aquário aí muito tempo, você tem problema se a madeira estragar, se a madeira mofar e aguentando a estrutura de todo o peso do aquário sem ficar envergando. Como eu já vi casos aí de montar madeira, por exemplo, só de MDF, já vi esses casos, ou compensado, e aí ao longo do tempo começar a ceder o móvel, justamente porque não fez uma estrutura interna para aguentar o peso do aquário. Algumas pessoas usam compensador comum em vez do MDF ultranaval, pessoal, porém esse compensador comum, ele vai, quando ele começa a cair água em cima dele e tudo mais, ele vai meio que puxando essa água, ele não vai se desfazer na hora e tal, mas ele, ao longo do tempo ele pode acabar apodrecendo. Ou seja, ele pode ser utilizado com umidade e tal, porém ele não é tão bom quanto o MDF ultranaval nessa questão, principalmente a longo prazo. Então, pessoal, além dessa de madeira, principalmente madeira maciça e tal, a gente também tem metais aí, principalmente alumínio e metalon.
Esses metais, normalmente, eles aguentam a estrutura também de aquários quando são bem feitos, pessoal, principalmente metalon. Porém, dependendo de como você faça eles, se eles ficarem expostos, eles também podem sofrer algumas ações aí. Nesse caso, algumas pessoas utilizam eles como estrutura também por dentro e aí fazem a madeira por fora para ficar mais bonita e tudo mais. Alguns aquários, principalmente água doce, pessoal, você pode montar só com metalon, por exemplo, se você fizer uma camada aí que vai proteger o metal em si. Porém, normalmente o pessoal gosta da parte estética também do aquário, e normalmente por isso você faz a questão de a estrutura de metal e faz a madeira por fora para aguentar a umidade ou maresia. Por fim, temos a outra alternativa, que é o aquário de alvenaria. Nesse caso, a gente não vai utilizar exatamente o móvel. Como é que funciona o aquário de alvenaria, pessoal? O aquário de alvenaria normalmente utiliza parte de coisas de construção, tipo concreto, tijolo e tudo mais, e parte de vidro. Normalmente vocês podem ver esse tipo de aquário, principalmente em aquários públicos. Por exemplo, o aquário de São Paulo não é público e tal, mas você paga e pode ir lá, ver como é que é e tal. Normalmente tem a frente é de vidro, uma frente bem grande, e por trás vocês podem ver que não é vidro, normalmente é concreto e outros tipos de materiais. Normalmente esse tipo de montagem acaba sendo mais barato e pode ser feita principalmente em casa e tal, quando não tem laje e tudo mais. Porém, pessoal, você acaba só conseguindo ver a parte de frente mesmo, e não tem toda a parte de lateral como o vidro, dependendo de como você vai construir. Finalizando então a parte do móvel, pessoal, vamos falar sobre a questão de segurança do móvel. Thiago, como é que eu vou saber se o móvel é seguro? Você falou de aquário lá, que tem a milimetragem, tem as travas e tal, e o móvel, como é que eu vou saber? Bom, pessoal, para móvel é um pouco mais complexo, não existe um cálculo para saber, se eu fizer isso de tal forma vai dar margem de segurança para eu aguentar tantos quilos. Não existe uma fórmula tão fácil assim para móveis. A dica que eu dou para vocês, pessoal, novamente, conversem com um especialista e façam com um especialista que sabe do que está fazendo, que já é reconhecido e que já passa um tempo aí com outros aquaristas que possam falar que deu certo para eles, que aguenta e tudo mais, beleza? Nesse caso, como eu falei para vocês, pessoal, tem que ter uma estrutura que aguente o peso, não é colocar em qualquer móvel, qualquer madeira, porque pode acabar cedendo, pode acabar mofar, ou seja, é uma segurança. Então invista em uma coisa de qualidade, não vai naquela economia porca que você vai ter problema. É isso então, pessoal, ficamos aí com o vídeo. Eu vou dar algumas dicas finais pra gente finalizar o vídeo, beleza? Bom, você que tá montando aquário, tá indo na loja procurar um aquário novo para montar seu projeto e tudo mais, não se esqueça de, antes de mais nada, conferir o espaço na sua casa, ou seja, não adianta você montar um aquário e não ter espaço aí para montar esse aquário, certo? Então, confira aí o espaço que você vai montar, aonde você vai montar e também, se for um aquário grande, se for um apartamento, etc., confira a questão da estrutura do apartamento, da laje, se aguenta o peso que você vai montar de aquário. A segunda dica que eu dou é assista nosso vídeo lá, onde ensinamos a calcular quanto vai custar seu aquário, porque é importante você ver não só o custo do aquário em si, mas de todos os equipamentos, tudo que você vai precisar ter. Ou seja, vai lá e pesquise muito bem, assista aquele vídeo, coloque tudo numa planilha e faça o cálculo para você ver tudo que você vai precisar de cálculo e não apenas o cálculo do vidro em si e do móvel, tá bom? A terceira dica é não compre um aquário só porque, nossa, que aquário que parece bonito por fora, vai ficar lindo quando tiver animais. Assista o vídeo, tipos de aquário marinho. Por que, Thiago? Por que eu devo assistir esse vídeo? Você deve assistir esse vídeo para ver os tipos principais de aquários marinhos, para ver no vídeo o que você acha que aparentemente você vai gostar mais, para montar já um aquário do seu gosto, para os animais que você quer, da maneira que você quer, porque eu vejo muita gente montando aquário aí, seguindo a recomendação dos outros e não que ele realmente gosta e não ficar contente com o aquário que a pessoa montou. Então assista aquele vídeo para ver os principais tipos e se basear naquele tipo para quando for escolher seu display. Por fim, a última dica, sempre priorize a sua segurança. Sempre priorize a qualidade, pessoal. Não faça economia porca, vá atrás de um especialista, não faz com pessoa, não faz na sua casa, que a chance de dar problema é muito grande. Você não é um ser especial, que só com você não acontece problema. Então não jogue na sorte, vá atrás de um especialista, converse com ele ou com outros especialistas, com lojas de especialistas, para montar um aquário que tenha segurança, beleza? É isso então, pessoal, finalmente acabamos o nosso vídeo. Aguardem um próximo vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Vamos falar aí sobre a parte elétrica. Então, para quem não viu o vídeo anterior, ensinamos sobre posicionamento de rochas e corais e falamos um pouco sobre como organizar esses elementos em aquário marinho com técnicas de layout. E não se esqueçam de assistir então o próximo vídeo,
onde vamos ensinar sobre a parte elétrica que compõe um aquário e dar dicas de como não ter problemas com a maresia e outras coisas que possam danificar a parte elétrica do seu aquário. É isso aí e até a próxima!